Juliana Lopes é quem vem conosco agora, além do Pedro Venceslau. Ju, muito boa tarde para você. A defesa de Augusto Heleno relembrou uma disputa interna que havia no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e, ouvindo toda a sustentação do advogado Matheus Milanês, foi inevitável se lembrar da paródia que Augusto Heleno fez em relação ao Centrão, cantando ali, ainda na época da campanha, se eu não me engano, né? E o quanto ele foi, e esse afastamento é importante da gente destacar, porque Augusto Heleno talvez tenha sido o primeiro desses militares de carreira muito bem sucedida nas Forças Armadas, pelo comando que teve na época da missão do Brasil no Haiti, entre outros tantos, reconhecido ali publicamente apoiando Jair Bolsonaro, e depois é que outros militares foram aderindo publicamente, ainda que já quisessem, de vontade própria, isso lá em 2018, apoiar a campanha do então deputado federal à presidência da República. Ju, boa tarde. É isso, Yuri. Boa tarde para você, para o Pedro também. Ponto interessantíssimo. Vocês falavam agora há pouco sobre colocar as questões políticas, nesse julgamento, os advogados que colocaram essas questões. E esse ponto levantado pelo advogado do general Heleno é bastante interessante, porque o que a gente via cobrindo ali o governo Bolsonaro, que essa questão de uma divisão de alas era camuflada, não era uma coisa exposta, não era público, Ainda que a gente perguntasse, ficava ali nos bastidores que existia uma ala política fazendo pressão, comandada por integrantes do Centrão, que foram ampliando seus espaços dentro do governo, dentro do Palácio do Planalto e também conseguindo em votações espaços importantes, até por conta de negociações de emendas parlamentares. Existia aquela ala ideológica, a gente tratava bastante sobre isso, e a ala de militares. E essa divisão era negada publicamente. Então, agora, a estratégia ali da defesa de Heleno é colocar fatos que faziam parte dos bastidores, ainda que a imprensa colocasse isso de forma exposta, para mostrar que existia ali alguns aliados mais próximos do ex-presidente e algumas figuras que foram afastadas. O próprio general Heleno, outros militares, como o general Hamilton Mourão, isso é bastante colocado quando a gente detalha essa trama golpista, sobre a posição de cada um. Então, esse fato político da divisão interna, a defesa está tentando utilizar isso como uma forma de dizer, olha, o general Heleno até tinha conhecimento de algumas coisas, mas não estava próximo do ex-presidente, não tinha ali um papel efetivo de alguém que fizesse essa orientação ou esse planejamento, apesar de Heleno, e aí são pontos mais sensíveis para a defesa, apesar de Heleno ser colocado nessa investigação como alguém que tinha, por exemplo, algumas anotações sobre essa trama e sobre tudo que estava sendo planejado, Esse é um ponto sensível para a defesa, mas colocar ali o cenário político é bastante interessante, e isso foi um dos pontos interessantes a serem observados na defesa, nas exposições de hoje dos advogados. E um outro ponto que também faz parte de um debate político atualíssimo é a defesa de general Heleno colocando o ministro Alexandre de Moraes como alguém que não poderia nem ser o relator desses julgamentos. Foi colocado pelo advogado de maneira muito clara, afirmando que ele podia ser, inclusive, um inquisitor, tá nesse papel de juiz e também de alguém que está ali, de alguma forma, sendo parcial, Então, tem uma crítica nesse sentido. Então, se a gente puder elencar alguns pontos da política que foram amplamente abordados pelos advogados, a defesa do general Heleno encampou isso, falando sobre o que acontecia nos bastidores da gestão do ex-presidente e também fazendo essa ofensiva contra o ministro Alexandre de Moraes, que é um papel que está sendo feito pela oposição e pelos aliados mais próximos agora do ex-presidente Jair Bolsonaro.